Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, irmãos, podemos estar na presença do Senhor para juntos adorarmos e exaltarmos ao Cordeiro de Deus. E aproveitar que você está sobre os seus pés, abre a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 6. Eu quero ser grato a Deus pela vida do nosso pastor Servílio. Grato a Deus pela vida da missionária Creuza, sua esposa, pela confiança, que Deus abençoe. É um prazer servir a Deus na minha casa. Por mais que seja difícil, irmãos, pregar na onde nós congregamos, mas é sempre um prazer. Eu prometo que eu não vou ser demorado, vou fazer o máximo possível para nós não terminarmos tarde, tá? Louvar a Deus pela vida dos demais irmãos que aqui estão. Louvar a Deus pela vida da liderança que nos confiou também o dia de hoje trazer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do grupo Raiz de Jessé, do qual nós fazemos parte. É um prazer adorar a Deus com vocês, né? Louvar a Deus com os irmãos do Cubatão, que está ali nos prestigiando. Os irmãos do Parque Arariba. Os irmãos ali do Novo Horizonte. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Os irmãos do Silveira. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Louvar a Deus também, pastor, pela vida das irmãs do Círculo de Oração, que está aqui hoje prestigiando o grupo de varões no nosso culto. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Toma seu assento em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos, o texto que ora nós acabamos de ler nos traz o chamado de Isaías. Mas para nós entendermos esse texto, nós precisamos voltar um pouquinho atrás e conhecer a história por trás dessa visão de Isaías. Porque a visão de Isaías começa no ano em que morreu o rei Uzias. Pastor Eliseu, uma satisfação te ver aqui. No ano que morreu o rei Uzias. E quem era o rei Uzias? A Bíblia diz que Uzias fora um rei escolhido por Judá, que reinou em Israel por cerca de 52 anos. Quando o seu pai morre, quando o pai de Uzias morre, quando o pai de Uzias, Amazias, morre, Judá escolhe Uzias para reinar em Israel. E por 52 anos, Uzias reina sobre Israel. A Bíblia vai dizer que Uzias fez bem aos olhos do Senhor, como fizera seu pai. Por causa de Uzias, Deus
fez com que o povo vencesse grandes batalhas, vencesse os filisteus. Os amonitas pagavam tributos a Uzias. E Uzias crescia, pastor. Crescia muito a fama dele. Foi um rei inteligente. Um rei que construiu algumas armas que não existiam, que revolucionou o exército de Israel. Cerca de 307.500 homens estavam ao reinado de Uzias, mandados por Uzias. E Uzias, a fama de Uzias crescia muito. Uzias havia construído armas para defender Israel. Uzias havia colocado armas que lançavam flechas, que lançavam pedras grandes. Então Uzias, ele, ao seu princípio de reinado, ele vai fazendo tudo quanto parecia bem aos olhos do Senhor. O começo do reinado de Uzias foi esplêndido. Ele dava ouvido à voz de Deus. Ele dava ouvido à voz do sacerdote daquele tempo. Ele dava ouvido à voz do Senhor, e por causa disso, da obediência de Uzias, Uzias ia crescendo, e a fama de Uzias ia correndo por toda a parte, a chegar no Egito. Em todos os lugares conhecia a fama de Uzias, pelo que Uzias fazia. Pelo que Uzias fazia em todas as partes, a fama dele era muito grande. E isso foi enchendo o coração de Uzias. O coração de Uzias foi ficando cheio. O coração de Uzias foi ficando inchado, a ponto que a Bíblia diz que o coração de Uzias se exaltou. E quando o coração de Uzias se exalta, Uzias acha que não precisa mais, Josias, de ouvir o que Deus falava. Uzias já acha que ele é melhor do que todo mundo. Uzias começa a achar que ele era melhor do que os sacerdotes. Então ele não precisava mais esperar pelos sacerdotes para acender incenso no templo. Ele achava que ele já podia fazer essa função. Então um dia ele resolve pegar o incenso e ir para dentro do lugar, dentro do templo, para acender incenso. Mas a Bíblia diz que quando o sacerdote vê aquilo, sai correndo por detrás de Uzias e fala assim: Uzias, por que você está fazendo isso? Essa não é a sua função. Não é isso que você foi ordenado para fazer, Uzias. Esse não é o seu chamado. E a exaltação no coração de Uzias era tão grande, Josias, que Uzias rebate os sacerdotes. Fica bravo o pastor com o sacerdote. Por quê? Porque ele queria que os sacerdotes aprovassem o erro dele. Ele queria que o sacerdote aprovasse o que ele estava fazendo, algo que não era para ele fazer. Ele queria ter o apoio dos outros, ou seja, ele queria errar e queria levar os outros aos erros também. Só que o sacerdote falou: não, Uzias, essa não é a tua função, essa é a função do sacerdote. Uzias fica revoltado contra os sacerdotes. E quando ele se revolta com o sacerdote, a Bíblia diz que Deus toca na testa de Uzias e fere ele com uma lepra. Porque Uzias estava colocando a mão onde não era para ele colocar. Uzias estava fazendo o que não era para ele fazer. E quando alguém quer colocar os pés ou colocar as mãos aonde Deus não ordenou que ele coloca, Deus vai lá e abate, porque a obra é dele. Não adianta eu querer fazer o que não é para mim fazer.
Não adianta eu pisar por lugares tortuosos aonde não é para mim pisar. Não adianta eu querer ir aonde Deus não me mandou. Fica onde Deus te colocou, faça o que Deus mandou você fazer, e Deus será na sua vida até o fim. Ah, mas eu quero... Não, faça somente o que te chamou Deus para fazer. Coloca somente a mão aonde Deus mandou você colocar. Não faça o que não é para você fazer, porque não vai dar certo. Uzias queria fazer o que não era, pastor, para ele fazer. Uzias queria fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Então Deus feriu Uzias na testa com uma lepra. E na lepra, naquele tempo, o homem tinha que ficar afastado da sua casa, afastado da tua família, afastado do templo, afastado das pessoas. Morava em uma casa afastada da sociedade por causa da lepra em sua testa. E a Bíblia vai dizer que durante 10 anos, Uzias viveu excluso do seu templo, da sua família, por causa daquela lepra, até o dia que Uzias veio a falecer. E quando Uzias veio a falecer, a Bíblia diz que Isaías, que era primo de Uzias, teve uma visão do céu. E ele vai começar a dizer no primeiro versículo do capítulo 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E eu quero aqui já abrir um parênteses, porque eu tenho uma palavra profética para entregar na sua vida. E eu vou entregar aquilo que Deus vem colocando ao meu coração nessa semana. Sabe o que é? É que muitas das vezes nós precisamos matar Uzias dentro de nós, para que Deus venha nos levantar. Eu não sei qual é o Uzias que tem atrapalhado o chamado. Eu sei que aqui nessa noite está cheio de Isaías que fora escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Está cheio de Isaías que fora escolhido de Deus para ser profeta. Está cheio de Isaías que fora escolhido por Deus para pastorear. Está cheio de Isaías que foi escolhido por Deus para cantar. Está cheio de Isaías que foi escolhido por Deus para evangelizar. Mas para Deus levantar Isaías, Uzias vai ter que morrer. Para Deus levantar Isaías, Uzias tem que morrer. Para Deus levantar alguma coisa, Deus vai ter que mudar na sua vida. Para Deus te levantar alguma coisa, Deus vai precisar tirar. Para Deus te levantar, Ele vai precisar moldar o vaso. Para Deus te levantar, Ele vai precisar matar Uzias. E a Bíblia vai dizer que Isaías tem a visão, que naquele ano ele via o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E a orla da veste do Senhor enchia toda a casa. As vestes do Senhor enchia toda a casa. E ele olhava e na visão ele via serafins que estavam acima do Senhor. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Sabe o que eu aprendo aqui? Que até os serafins, que são seres angelicais, seres que não são homens, seres que estão acima de... Até os serafins, eles respeitam a grandeza do Senhor. Observe que eles tampavam o rosto, eles tampavam os pés e apenas voava. E um dizia aos outros: Santo, 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 Santo. Eita, um dizia: Santo, Ele é santo, Ele é santo e está aqui nessa noite.
Quem veio adorar o Santo do Santo, levanta aí, pelo amor de Deus. Abra sua boca para adorar ao Santo do Santo aqui, ó. Ele é santo. E como santo ele é digno de ser adorado. E como santo ele é digno de ser exaltado. Como santo ele é digno de toda a honra, de toda a glória. A Bíblia diz que quando eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que os umbrais das portas começaram a se mover com a sua voz. Começaram a se mover, e o templo se encheu de fumaça. Então Isaías vai dizer: ai de mim. Esse ai de mim já é uma profecia contra si mesmo. Porque Isaías vai dizer: ai de mim, que estou perdido, estou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O povo, segundo a Bíblia, naquele tempo era um povo perverso. Era um povo pecador, que trazia muito pecado em seus lombos. E Isaías não ficava distante deles, porque habitava no meio deles. Então ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E de tudo isso ele diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías estava dizendo: e agora? Se eu sou um homem de impuro lábio e habito no meio de um povo de impuro lábio, eu vi a glória de Deus, o que será de mim? O que será de mim que vi os olhos, com meus olhos eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos? O que será de mim? O que será de mim? Quando Isaías fala isso, a Bíblia diz que um daqueles serafins vem voando para perto de Isaías. Nas suas mãos ele vem trazendo uma brasa viva. E essa brasa viva que ele tirou do altar com uma pinça, ele vem até Isaías e toca nos lábios de Isaías e diz: Isaías, perdoados estão seus pecados e purificadas as suas vestes. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu sou pecador, você é pecador, mas hoje o Senhor vai tocar nos seus lábios aqui, tirar tudo aquilo que impede o Senhor de trabalhar na sua vida, vai te levantar e te colocar de pé, e vai fazer a obra que Ele tem para cumprir em você. Oh glória, oh glória, aleluia. Depois disso ele ouve a voz do Senhor, versículo 8, que dizia: ei, quem há de ir por mim? A quem eu enviarei? Observe que o chamado de Isaías começa com ai de mim. O chamado de Isaías começa com ai. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ai, mas olha como termina. Deus dizendo para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Isaías não perdeu tempo, irmão. Já que aquele serafim havia tocado os seus lábios e tinha dito: purificados são os seus pecados, Isaías não pensou duas vezes. Quando o Senhor falou para ele: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías se colocou de pé e disse: eis-me aqui.
envia-me a mim. O processo de Isaías começou como ai de mim, mas terminou com envia-me a mim. O seu processo pode até começar com ai, mas nessa noite ele vai terminar com envia-me, Senhor, envia-me, Senhor, envia-me, Senhor. Eita, cadê os profetas aqui, irmão? Cadê quem quer ser enviado? Só quem quer, só quem não. Eita. Eu sei, tem uma graça de Deus aqui, irmão. O corpo já arrepiou. Eu já estou ouvindo Jesus chamando pelo teu nome. Eu já estou ouvindo Jesus perguntando quem quer ir, quem quer. Eu estou ouvindo Jesus dizendo quem é de ir, quem quer ir após mim, quem quer, quem quer, quem quer. Levanta a mão, só quem quer, só quem quer ir. A glória do Senhor invade essa casa hoje. O século do Senhor invade o templo hoje. A orla dos vestes de Jesus passeia no meio dessa casa. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Ei! Urabalaba sumi midagai, nekama sui merece. Ai de mim, Senhor, estou perecendo. Ai de mim. Mas quando o Senhor falou: ei, Isaías, quem enviarei? Quem enviarei? Está pronto para ir? Está preparado para ir? Está preparado para fazer? Porque vim aqui na casa todos os dias, ou nos domingos, ou no dia que pode adorar a Deus, é fácil. E está lá fora fazendo missão, e ser levantado como profeta para profetizar, e ser levantado como um pastor para pastorear, e ser levantado como um evangelista, ser levantado como um missionário, atravessar a Macedônia pregando o evangelho, correndo o risco de ser morto, correndo o risco de ser apedrejado, correndo o risco de ser preso. Quem está disposto a morrer pelo evangelho de Cristo hoje? Jesus está perguntando: quem há de ir por mim? Quem há de ir por mim? A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Ah, se tivesse dois aqui que fosse, o primeiro seria eu. Cadê o outro? Cadê? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem está disposto a ser usado por Deus? Quem está disposto a ser usado por Ele? Jesus vai levantar Isaías aqui. Olhe para o irmão que está do seu lado. Pega na mão dele, cumprimenta ele, cumprimenta ele. Pode ser o último dia que você está vendo ele aqui. Amanhã ele pode estar sendo enviado para fora. Pega na mão dele, olha para ele, fala: irmão, prazer te conhecer. Amanhã eu te vejo aí pelo esse Brasil afora, pregando o evangelho. Amanhã eu te vejo por aí profetizando. Nada vai te parar e nem deter aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Nada. 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 O inferno pode se explodir, a promessa que Deus te fez está de pé. O inferno pode se explodir, Satanás pode rugir, morder os lábios, gritar, chorar, espernear, mas a promessa do Senhor para minha e para tua vida está de pé. Quem há de ir por mim? A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor, envia. O Senhor está atrás daqueles que estão dispostos. O Senhor não está atrás de quem tem a melhor conta bancária, Dinho, Josias. O Senhor não está atrás daquele que se veste melhor, que tem uma boa oratória. O Senhor não está atrás daquele que tem 1,80 m, 90 de altura. O Senhor não está atrás daquele que tem um porte físico bonito.
O Senhor não tinha escolhido os filhos mais velhos de Jessé, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o sétimo. O Senhor havia escolhido um pequenininho, baixinho, que estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Foi aquele que o Senhor escolheu. Deus não escolhe pelo tamanho, Deus não escolhe pela cor, Deus não escolhe pela conta bancária, Deus não escolhe ninguém pelas vestes. Deus escolhe pelo que você tem aqui, ó, dentro do coração. Deus escolhe pela sua disponibilidade. Quem é que está disponível? Joga a mão, dá um glória. Está disposto? Está disposto? Está disposto? Então adora Ele aqui nessa noite. Você está disposto a ser usado por Deus? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a viver em santidade? O que eu preciso fazer, irmão? Está na Bíblia. O manual do crente está aqui. Quem quiser ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncia. 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 Quando a pessoa está num processo de emagrecimento, o que ela tem que fazer? Renunciar aquilo que ela mais gosta. Renunciar alimentos que ela mais gosta de comer. Renunciar às coisas que engordam. Não é assim? Servir a Deus, está disponível para Deus, pastor. Precisa renunciar o mundo. Renunciar o mundo. Renunciar às rodinhas dos escarnecedores. Renunciar às festinhas com os amigos, onde só tem bebedeira e só tem conversa fiada, coisa que não aproveita. Renunciar às coisas que você vê nas redes sociais e curte. Renunciar às curtidas nas páginas, nas redes sociais, aqueles sites pornográficos. Renunciar o desejo da sua carne para servir a Deus. Quem quer ir após mim? É difícil. Quem foi que disse que seria fácil? Quem falou que o chamado é fácil? Mas nós temos alguém que é o dono do chamado e que fez a promessa. Quando Deus colocou o sonho na vida de José, peguei lá no pastor Fábio do Sexta. Deus coloca o sonho na vida de José. O chamado foi difícil. Os sonhos quase mataram José. Até rasgaram as suas vestes e mancharam de sangue, mas não tiraram o que estava dentro do José. Sabe por quê? Porque José renunciou. Quando José foi vendido para o Egito, estava na casa de Potifar, trabalhando na casa de Potifar, tinha tudo, fazia tudo, estava tudo nas mãos de José. Ele mandava e desmandava. Potifar sai para viajar, aí o diabo entra na vida da mulher de Potifar e fala assim, ó, eu vou deitar com ele. E se José não tivesse renunciado? A Bíblia diz que quando José chega, ela agarra José. Sabe o que José faz? Arranca a sua capa, larga na mão dela e perna para quem tem. Sabe por quê? Porque o crente de verdade, quando o laço vem, irmão, ele não paga para ver não. A carne é fraca, irmão. Se aqui você não aguenta e a carne é fraca, sai correndo. Sai correndo. Você sabe que não vai suportar, corre. Porque a carne é fraca sim. A carne é fraca sim, mas aquele que habita em mim, aquele que habita dentro de você, ele é forte. E ele te escolheu, te trouxe aqui hoje para dizer, você quer ir por mim? Quer? A quem eu enviarei? Quem é que quer ir por mim? Quem só que, mais uma vez, só para deixar Satanás envergonhado, só quem quer ir após ele? Só quem quer? Só quem quer? Então levanta bem alta a mão e diga assim, Senhor. Deixa de graça, irmão. Diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Você pode aplaudir a esse Jesus agora, não? Fica de pé, por gentileza. Eu disse que eu não ia prolongar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e continue falando em cada coração. Mais uma vez foi uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado. Louvar a Deus pela vida da minha família que está aí, irmãos. Minha esposa que está lá atrás, minhas filhas, Camila e Vitória, Nicole e Gabriele. São as minhas intercessoras, pastor. Minha esposa está lá, ela fica quietinha no canto dele, ninguém entende. Ela está orando por mim. Você acha que eu estou de pé porque eu sou forte. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E ela é a minha grande mulher. Minhas filhas que sempre estão comigo. Irmãos, orem por mim e pela minha família. Deus tem feito coisas grandes na nossa vida e eu sei que Ele vai continuar fazendo. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. E se você pode, aplaude Jesus mais uma vez, só mais uma. Graças a Deus. Santo, Santo,